Boa tarde, web espectadores da TV Itajubá. Hoje estamos iniciando a edição de 1º de fevereiro de 2016 do Jornal da Cidade, aqui pela TV Itajubá, a TV com alcance mundial. Vamos às manchetes do dia de hoje. Chuva aumenta tamanho do buraco na rodovia BR-459 em Itajubá. E a microcefalia reabre discussão sobre aborto no Brasil. Boko Haram queimam crianças vivas em atentado que deixou pelo menos 65 mortos na Nigéria. Assistam estas e outras notícias agora aqui no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade é um oferecimento. Eletel, rede de franquia. E a Eletel Rede de Franquia patrocina o Jornal da Cidade aqui pela TV Itajubá. Na Eletel Rede de Franquia você encontra a Oi TV Livre. Através da Oi TV Livre você pega 33 canais sem pagar assinatura, inclusive a Globo de Varginha, e também uma infinidade de canais através dos vários pacotes oferecidos pela Oi TV. Não deixe de procurar a sua Oi TV aqui na Eletel Rede de Franquia. E a chuva fez com que o buraco que se abriu na rodovia BR-459 em Itajubá aumentasse nesta sexta-feira. Homens do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do DENIT estiveram no local e fizeram um desvio para carros e motos. Veículos pesados como ônibus e caminhões não estão sendo autorizados a passar pelo local. O desvio feito na lateral da pista ficou pronto na noite da quinta-feira, dia 28. Ele foi feito pelo terreno de um galpão em construção que foi emprestado para o DENIT. Segundo o órgão, a reconstrução do trecho está em fase de projeto e o orçamento está sendo feito. No entanto, não existe uma previsão para o início das obras. A chuva que causou o problema também deixou estragos na cidade. Segundo a Defesa Civil, choveu 52 milímetros em uma noite, o que representa 22% do esperado para todo o mês. 9 famílias ficaram desalojadas e precisaram ir para a casa de parentes. Pedras que rolaram do morro no bairro Santa Rosa derrubaram uma casa. E a forte chuva que caiu sobre Itajubá na noite desta terça-feira, dia 27, ainda traz problemas para a cidade. O secretário de Defesa Social, professor Antônio Benedito Rosa, destacou como ocorrências mais críticas aquelas que acontecem no bairro Santa Rosa, onde foram registrados deslizamentos de terra e rolamentos de pedras, com algumas residências sendo atingidas. Após o ocorrido, a Defesa Civil interditou ao todo 9 casas que estavam em situação de risco e a Secretaria de Defesa Social entrou em ação para minimizar os transtornos aos moradores. A equipe da Defesa Civil também se deslocou para o bairro Cantina, onde atendeu uma senhora cuja casa praticamente desabou em função de enxurradas, lama e a queda de uma árvore. Felizmente, não houve registro de feridos em Itajubá. A interdição das casas no bairro Santa Rosa se deu de maneira preventiva para preservar a integridade física das pessoas. Ainda existe risco de deslizamento no Santa Rosa, uma vez que a encosta do bairro é bastante íngreme, coberta de terra e árvores, mas com uma laje imensa de pedras. À medida que as chuvas vão caindo, explica o secretário, a água vai se infiltrando e há riscos de deslizamento daquela terra sobre as moradias que estão no plano imediatamente abaixo. A Prefeitura de Itajubá está fazendo um levantamento das regiões em situação de risco e em atenção à situação. Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Associação de Moradores do bairro Santa Rosa se reuniram para orientar e disponibilizar os serviços sociais às famílias desabrigadas. As famílias cujas casas foram afetadas foram cadastradas e estão abrigadas em casas de parentes. No que diz respeito ao rio Sapucaí, não existe risco iminente de transbordamento. A intensidade das chuvas já está diminuindo e a previsão é de que não chova neste final de semana. E assistam a seguir, Justiça libera 2 presos da Operação Lava Jato e microcefalia reabre discussão sobre aborto no Brasil. Daqui a pouco a gente volta.
Jornal da Cidade é um oferecimento. Eletel, rede de franquia. E a Eletel Rede de Franquia patrocina o Jornal da Cidade aqui pela TV Itajubá. Na Eletel Rede de Franquia você encontra a Oi TV Livre. Através da Oi TV Livre você pega 33 canais sem pagar assinatura, inclusive a Globo de Varginha, e também uma infinidade de canais através dos vários pacotes oferecidos pela Oi TV. Não deixe de procurar a sua Oi TV aqui na Eletel Rede de Franquia. E Ricardo Honório Neto e Renata Pereira Brito tiveram seus prazos vencidos e deixaram a cela da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Às 18 horas deste domingo, os dois foram presos na última quarta-feira durante a 22ª fase da Operação Lava Jato. Também detida na operação a publicitária Neucil Arken, ligada à Mossack Fonseca, empresa especializada na abertura de offshore, teve sua prisão temporária renovada por mais 5 dias por decisão do juiz federal Sérgio Moro. Segundo a Justiça, Neuci teve sua prisão estendida, pois há forte indício de que ela tenha ocultado a propriedade de bens. A 22ª fase da Operação Lava Jato investiga principalmente a abertura de offshores e a compra de apartamentos do condomínio Solares, no Guarujá, no litoral paulista. E o aumento nos casos de microcefalia no Brasil reabriu o debate sobre o aborto no país. Atualmente no Brasil só é permitido interromper uma gravidez em caso de risco à vida da mãe, quando a concepção foi resultado de um estupro ou quando o feto é anencéfalo. Em entrevista exclusiva à BBC Brasil e ao programa da BBC Newsnight, a ativista Débora Diniz disse estar preparando uma ação para pedir que o Supremo Tribunal Federal autorize o aborto em gestações de bebês com microcefalia, que vem sendo associados ao Zika vírus. O mesmo grupo no qual a antropóloga faz parte convenceu em 2012 o Supremo Tribunal Federal a abrir um precedente permitindo o aborto no caso de bebês anencéfalos que não têm chance de viver fora do útero. Dias antes, também em entrevista à BBC Brasil, o juiz Gesser Coelho de Alcântara, um dos poucos que autorizam abortos em casos excepcionais como os de bebês anencéfalos, disse ao repórter Ricardo Senra que se houver risco comprovado por médicos de que o bebê nascerá morto, ele autorizaria aborto em casos de microcefalia. A discussão, que chegará em breve ao Supremo Tribunal Federal, no entanto, não se restringe ao aborto em caso de riscos ao bebê de morte determinado por médicos. O grupo que prepara a ação argumenta que a mulher não deve ser punida por uma falha das autoridades em controlar o mosquito transmissor da doença Aedes aegypti, o mesmo da dengue. Além disso, o grupo argumenta que a ilegalidade do aborto e a falta de políticas de erradicação do Aedes aegypti ferem a Constituição Federal em 2 pontos: direito à saúde e direito à segurança social. Enquanto ocorre a discussão legal a respeito do tema, abortos clandestinos, muitas vezes feitos sem cuidados médicos adequados, continuam ocorrendo no país. Segundo a OMS, a cada 2 dias uma mulher morre no Brasil em decorrência dos cerca de 800 mil abortos ilegais estimados anualmente. E assistam a seguir as notícias internacionais. Boko Haram queima crianças vivas em atentado que deixou pelo menos 65 mortos na Nigéria. E explosões na capital síria matam pelo menos 30 pessoas. Daqui a pouco a gente volta. Jornal da Cidade é um oferecimento. Eletel, rede de franquia. E a Eletel Rede de Franquia patrocina o Jornal da Cidade aqui pela TV Itajubá. Na Eletel Rede de Franquia você encontra a Oi TV Livre. Através da Oi TV Livre você pega 33 canais sem pagar assinatura, inclusive a Globo de Varginha, e também uma infinidade de canais através dos vários pacotes oferecidos pela Oi TV. Não deixe de procurar a sua Oi TV aqui na Eletel Rede de Franquia. E o
grupo terrorista Boko Haram ateou fogo em crianças vivas durante um atentado na vila de Dalori, que fica a 5 quilômetros de Maiduguri, na Nigéria, informaram diversos jornais nigerianos neste domingo. Segundo testemunhas, ao menos 65 corpos foram retirados do local, mas esse número deve aumentar, já que nem todos os locais foram checados. Pelo menos 100 pessoas ficaram feridas. Testemunhas contaram à imprensa que dezenas de corpos foram jogados pelas estradas que levam até a vila, que tem cerca de 1000 casas, segundo o jornal The Premium Times. Um dos sobreviventes conta que ouvia o grito das crianças enquanto elas ardiam em chamas. Ele conseguiu sobreviver porque se escondeu subindo em uma árvore. Ainda de acordo com as testemunhas, muitos foram mortos enquanto tentavam escapar, porque 2 mulheres-bomba ativaram os explosivos no meio das pessoas em fuga. Apesar do ataque ter ocorrido no sábado, o exército da Nigéria chegou ao local apenas neste domingo e está ajudando na retirada dos cadáveres. O Boko Haram, que quer construir um califado no norte do território nigeriano, já matou mais de 20 mil pessoas nos últimos 6 anos e obrigou mais de 2,5 milhões a deixarem suas casas e suas cidades. E pelo menos 30 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas neste domingo em explosões de 2 homens-bomba no distrito de Sayeda Zainab, na capital síria, Damasco, bairro onde está localizado um sagrado santuário xiita, informou o Ministério do Interior sírio. Imagens da televisão estatal mostraram edifícios queimando e destroços de carros, mas nenhum detalhe adicional foi dado. A área densamente povoada no sul da cidade é um local de peregrinação para os xiitas do Irã, Líbano e outras partes do mundo muçulmano. As explosões ocorreram enquanto representantes do governo da Síria e sua oposição dividida começaram reuniões em Genebra para as primeiras conversações de paz mediadas pela Organização das Nações Unidas em 2 anos. E agora vamos falar sobre a economia. O dólar entra esta segunda-feira com queda de 0,68% a R$ 3,99 e o euro entra com alta de 0,32% e começa o dia a R$ 4,34. E agora vamos à previsão do tempo para Itajubá para esta segunda-feira, que é de sol com muitas nuvens. As temperaturas variam bastante, com mínimas de 17 graus e máximas de 33 graus. E agora, no momento, aqui no estúdio, a temperatura está a 24 graus e a umidade relativa do ar está a 80%. Estamos chegando ao final da edição do Jornal da Cidade desta segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2016, aqui pela TV Itajubá. Este jornal que você assiste todos os dias à 1 da tarde ou em qualquer horário, utilizando dos recursos da máquina do tempo. E você que é empresário, você que quer associar a sua marca à TV Itajubá, você pode estar entrando em contato conosco através do telefone 3621-4600 ou na Avenida São Vicente de Paulo, número 1383, para fazer a sua mídia publicitária. Você pode apoiar o Jornal da Cidade, pode apoiar o programa Tempo de Escutar. No momento, o campeão de audiência é o Jornal da Cidade. Depois, o Tempo de Escutar, depois tem TV Cristo, tem Replay TV, tem esporte, né, programa de esporte, tem vários programas, tem empresa na TV. Então, você pode estar associando a sua marca a um dos programas nosso aqui da TV Itajubá. E você vai, com isso, ter um alcance mundial. TV Itajubá é a TV que leva até você a sua melhor imagem.